E aí, sexta-feira, né, pessoal? Dia do nosso canal. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Se não, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Isso é bem importante pra gente, tá? E chegou sexta-feira, mais um dia de canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos direitos, né, pessoal? Porque muitos de nós temos direitos a certas coisas e a gente não sabe, né? Eu passei por uma situação que eu vou contar para vocês em relação às companhias aéreas. Quando houve essa questão toda da pandemia, tudinho, até final do ano passado, as companhias aéreas estavam remarcando bilhete, mudando, alterando, sem multa. Eles estavam cobrando somente a diferença de tarifa, né, de valores, para a data remarcada. Hoje, porém, eles já estão cobrando as multas, fiquem atentos, e multa muito alta. Eles só não estão cobrando multas se o voo deles for cancelado ou remarcado. Aí eles não cobram. Fora isso, a multa da Latam é R$360, só de multa. Aí já pensou, você compra um bilhete de 500 e tem que pagar 360 só de multa? Difícil, né? Mas eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu tava com uma viagem marcada para Manaus de 1º a 9 de fevereiro desse ano. Com tudo que está acontecendo em Manaus, né, a pandemia, a calamidade pública, esses decretos todos, e eu, por ser de risco, né, meu médico de Manaus me mandou o laudo para que eu não fosse a Manaus, que eu não poderia ir a Manaus devido à pandemia, a segunda onda, e nós mandamos para a companhia aérea esse laudo, tá, dizendo o porquê que eu não poderia viajar. Resumindo, como eu estou em Fortaleza e o laudo veio de Manaus, eles não quiseram aceitar o laudo. Gente, meu médico é de Manaus. Como é que eu vou no médico de Fortaleza pegar um laudo se o médico não sabe o que eu tenho? Não aceitaram, cancelaram a minha reserva, mas disse que eu ia ter que marcar pagando a diferença de tarifa. Porque o que eu queria com isso? Eu não estava desmarcando uma viagem porque eu queria. Eu não podia viajar. Então eles tinham que remarcar a nova data sem custo. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Então só é o meu lado, eles não veem o meu lado, eles só veem o deles, né? Tá, cancelaram minha passagem, tá? Que eu ia ter outra data, 1 ano e meio, a partir da data que a gente emite agora, eles prorrogaram o prazo para utilizar o bilhete, mas eu ia pagar a diferença. Aí eu disse, não. Aí tá, o Jean foi lá, entrou tem um site que é bom vocês saberem, consumidor.gov, que é do governo federal. É ali que a gente faz as denúncias. E por incrível que pareça, eles respondem sim. Entendeu? Não façam denúncias em outros sites se não for esse que eu falei, consumidor.gov. Entra na internet e procura esse site. Eles nos responderam dizendo que iam abrir uma exceção, que eu poderia remarcar meu bilhete sem custo, sem nenhum problema, que receberam o laudo, aceitaram o laudo, ou seja, a gente teve que entrar no Código de Defesa do Consumidor para eles aceitarem. Só aí que a gente mandasse a nova data. Mandamos uma data de julho, que é a data que a gente pode viajar. A mesma data, de 1º a 9 de fevereiro, mandamos 1º a 9 de julho. Não aceitaram. Sabe por quê, gente? Eu trabalho com turismo, vocês sabem, eu tenho uma agência de viagem há muitos anos. E eu sei que julho é férias. E a companhia aérea nunca pode perder. Eles não aceitaram porque era julho. Mas eles tinham que aceitar porque meu bilhete estava dentro da validade. O que eles fizeram? Nos mandaram um e-mail dizendo que eu tinha que viajar até o dia 28 de fevereiro. Primeiro, eles mandaram um e-mail dizendo que eu só tinha 7 dias para viajar. Isso não procede. Meu bilhete tem 1 ano, entendeu? Eu posso viajar o tempo que eu quiser durante esse 1 ano e meio, na verdade é 1 ano e meio agora. E depois mandaram outra resposta dizendo que eu tinha que viajar até dia 28 de fevereiro. Quem que determina o dia que eu posso viajar? Nós estamos numa pandemia seríssima, passando por uma segunda onda, pessoal. Manaus ainda está muito complicada a situação e eles querem me obrigar a viajar na data que eles querem. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque a gente não briga pelos nossos direitos. A gente não sabe o que a gente tem direito. Ou seja, primeiro, não aceitaram meu laudo. Tive que entrar no Código do Consumidor, aceitar meu laudo médico. Segundo, mandaram eu marcar uma data. Quando eu marquei a data, não podia ser a data que eu posso. Tem que ser a data que eles determinaram até o dia 28 de fevereiro, no qual
Estamos vivendo uma crise terrível da pandemia do coronavírus. Ou seja, será se a Gol, eu tô falando especificamente da Gol, será se a Gol, se eu for para Manaus até o dia 28 e voltar, e se me acontecer alguma coisa, eles vão arcar com isso? Porque eles estão me obrigando a ir. Eles não estão me dando opção, meu bilhete vale 1 ano e meio. Eu não viajei porque eu não quis, eu viajei porque eu não pude, com laudo médico, um médico do SUS, né? Olha só, gente, quanta burocracia. Será que a companhia aérea vai perder alguma coisa remarcando meu bilhete? Ou seja, eles nunca querem perder, né? Quando começou, e vamos voltar um pouquinho lá atrás, já tiraram a bagagem que a gente tem que pagar. Já tiraram a alimentação que davam, que agora dão só, agora não, né? Um pouquinho antes atrás. Uns biscoitinhos, um petiscozinho, o lanche teria que ser pago. Agora, quando começou a pandemia, de um ano pra cá, tiraram foi tudo, só dão água. E os bombonzinhos, essas coisas, na saída. Ou seja, e outra coisa que eu esqueci de falar, até os nossos espaços. Se a gente quiser, antes das 48 horas, um assento, a gente tem que pagar. Engraçado, né? Você paga a passagem, você paga a bagagem, você paga para comer, você paga até para sentar uma coisa que você já comprou. E ninguém vê isso. Ninguém reclama, ninguém faz nada. Mas eu não, eu brigo pelos meus direitos. E eu tô lá brigando com a senhora Gol para remarcar meu bilhete, porque se eles não fizerem isso, eu estou dando entrada na defesa do consumidor aqui de Fortaleza, porque eu moro em Fortaleza, e eles vão ter, sim, eles não podem me obrigar a viajar numa data de pandemia, onde Manaus, Fortaleza, tá tudo em calamidade pública, porque agora Fortaleza também está na segunda onda. E desde quando a companhia aérea pode me obrigar a uma coisa que eu comprei, que eu tenho direito, que eu tenho um laudo médico? Então, gente, isso eu queria muito falar para vocês hoje. Porque às vezes a gente deixa para lá. A gente não briga pelos nossos direitos. Nós temos obrigações, deveres e direitos também. Sabe? Eu não deixei de viajar porque eu quis. Eu queria muito ir para Manaus, só que não deu. E agora eu vou ter que pagar por isso? Um bilhete que eu já comprei. No momento de crise que a gente está vivendo por causa do vírus. Ou seja, Dona Gol, eu estou falando para Dona Gol. Estou entrando e agora eu vou pedir perdas e danos, porque eu tenho problemas e vocês estão me afetando psicologicamente. É isso mesmo. Vocês estão me afetando porque eu fico nervosa com essa situação e vocês não resolvem uma coisa que é tão simples. Marca essa data que ela quer, vamos marcar. O voo tá aí, o voo deve estar até vazio. Mas enfim, pessoal, a minha finalidade desse canal hoje é informar vocês dos direitos que vocês têm referente à companhia aérea. Eu tô falando um caso meu, mas quantas pessoas estão passando pela mesma situação? Ou até pior, porque quando você compra no site da companhia aérea, não sei se vocês sabem, mas quase eles não te atendem. Eles te deixam numa espera até cair a ligação. Por isso que é bom comprar como agente de viagem, né? Porque agente de viagem resolve o seu problema, né? Nós temos um canal direto com eles, apesar de demorar também pra gente, mas eles têm que atender. Então, gente, compre com o seu agente de viagem, procure a sua agência de viagem, porque tá cada vez mais difícil a gente falar com a companhia aérea e fazer qualquer mudança nos nossos bilhetes. Outra dica que eu quero dar pra vocês. A partir do dia 1º de março, a Latam, por enquanto, a Latam vai proibir determinados tipos de máscaras dentro do avião. Exemplo, aqueles lenços, aquelas bandanas, tá? Isso não pode ser mais utilizado. Aquelas máscaras com bichinhos é melhor não usar. Usem máscara cirúrgica, as máscaras descartáveis, máscaras de pano normal, entendeu? Mas fiquem atentos que a partir do dia 1º de março, a Latam vai proibir e você não vai embarcar, tá bom? Outra coisa que eu queria falar da Latam. A Latam agora, desde o dia 18 de fevereiro, você tem que chegar com mais de 1 hora de antecedência. A gente sempre pede 2 horas, mas o passageiro nunca acata o que a gente pede e acaba perdendo o voo. Então, desde o dia 18 de fevereiro,
eles estão fechando o check-in 1 hora antes, pessoal. Por enquanto, a Latam, tá? Não sei se as outras vão aderir, mas a Latam está fechando 1 hora antes. Então, não deixe para chegar a 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, mesmo com o check-in feito, você não vai embarcar, tá? Quis dar essas dicas hoje para vocês, o canal vai falando dessas coisas para vocês, dos nossos direitos, né? Porque nós temos direitos, sim, e a gente tem que brigar pelo nosso direito. Gente, mais uma vez, bom final de semana. Na sexta-feira a gente está com outras coisas para contar para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tudo vai passar. A vacina chegou, tá chegando aí mais pra gente e vai dar tudo certo. Mas curta o nosso canal, se inscrevam, compartilhe, tá? Que é muito importante pra gente. E vai as dicas, hein? E não esqueça da nossa agência aqui, Amazon Viagens e Turismo, atende Manaus, Fortaleza, atende todo o Brasil, mas estamos aqui para vocês ligarem pelo Zap, por os canais das redes sociais. Entre lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês também, tá bom? E fiquem com Deus. Deus proteja cada um de vocês. Um beijo, pessoal.